A pergunta do Marinho é a seguinte: o que fazer para acertar o time e não passar sufoco com esse elenco? Pra você, continua com o Barbieri. Diadema, São Paulo é muito Vasco. Tamo junto, Marinho, brigadão. Bom, Marinho, você me perguntou o que fazer para acertar esse time e não passar sufoco. Primeiro ponto é reforçar. O Vasco é carente em algumas posições, que a gente tá careca de repetir. Um primeiro volante, que não é aquele pitbull brucutu que só dá pancada e toca pro lado. É um cara que é bom na marcação, mas tem que ter qualidade pra sair jogando também. Um meia armador, um cara pra pisar na bola, organizar um pouco e clarear essas jogadas. E jogadores de beirada mais decisivos. Eu acho que o Peck e o Orelhano são duas opções ali pro lado direito, mas são jogadores completamente opostos. O Peck é um jogador que tem uma recomposição incrível, que briga, que se dedica, que muitas das vezes aparece mais defensivamente do que ofensivamente. Mais ofensivamente, ele foi questionado sobre isso na entrevista coletiva e ele até citou que em alguns momentos ele se sente, sim, um pouco sem perna, de tanto que ele se dedica na parte defensiva, mas ele acredita que isso é um diferencial dele e ele agrega ao time jogando dessa forma. Mas eu sinto falta de pontas mais desequilibrantes. O Orelhano entrega mais isso, mas o Vasco tem que arrumar uma forma de compensar a dificuldade que ele tem de voltar para marcar, para você não ter um lado fragilizado. O Puma Rodrigues já passa um momento ruim, que inclusive é questionado a manutenção ou não dele na lateral direita, e você colocar o Orelhano por aquele lado, sendo que o Puma já não tem marcado bem, e o Robson joga por aquele lado, que também não tá bem, então você de repente fragilizaria demais defensivamente aquele lado direito. A não ser que você crie mecanismos para se aproveitar mais o Luco Herediano mais do meio para frente e de repente posicionar um Barros aberto pelo aquele lado direito para ser um volante que quando o Orelhano tiver com a bola, ele fecha aquele lado direito para evitar uma bola nas costas. Enfim, tem coisas de repente que dá para se pensar em termos de mecanismo para privilegiar um jogador que se destaca mais do meio para frente, que é o Orelhano, que a gente tem muita dificuldade por aquele setor. Mas, voltando para sua pergunta, eu acho que a gente precisa fazer para sofrer menos é contratar, meu parceiro. É ter melhores opções, tanto de time titular como de banco de reservas. O Eric Marcos, que entrou bem em alguns jogos, é um garoto de 19 anos. O Eric Marcos não tá pronto. Ele, de repente, vai fazer um puta jogo e vai fazer 3 jogos horrorosos, aí a galera vai falar, pede pra tirar. Daqui a pouco ele vai voltar e vai fazer um bom jogo de novo, porque é normal, é a primeira temporada do Eric Marcos no profissional. O Figueiredo joga de tudo e às vezes quase não joga de nada, porque ele faz um rodízio muito grande. O Alex Teixeira é mais um jogador de espaço curto do que esse ponta que eu acabei de reclamar e comentar a situação do Orelhano na hora de voltar para marcar. Então o Vasco tem um elenco com alguns buracos. Eu acho que os pontas são posições que a gente precisa com uma certa urgência, jogadores que desequilibram mais os jogos, um meia armador e um volante. De resto, eu acho até que dá para levar. Eu acho que uma sombra pro Pedro Raul é importante. Talvez o Ryan pode ser esse cara. Não sei se o Egnaldo vai segurar a bucha sendo um 9 mais móvel. Vai ser legal ver o Alex Teixeira contra o Fortaleza, de repente jogando como esse falso 9. Enfim, eu tô até curioso para ver esse jogo contra o Fortaleza para ver como é que o time vai sair.